Olá pessoal, no Integrado de hoje vamos falar sobre tráfico privilegiado, lei antidrogas e sistema judiciário, através das percepções e olhares do doutor em criminologia, integrante do Conselho da Comunidade de Execução Penal da comarca de Pelotas, aqui do Rio Grande do Sul, Bruno Rota Almeida. É daqui a alguns segundos, no Integrades. Olá pessoal, o tráfico privilegiado é uma causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, parágrafo 4º da Lei de Drogas, Lei 11.343 de 2006, que diz o seguinte: nos delitos definidos no caput e no parágrafo 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de 1/6 a 2/3, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas, nem integre organização criminosa. É importante dizer que não se trata de uma figura privilegiada, e sim se trata de uma causa de diminuição de pena. Embora se mencione que seria este tráfico um tráfico privilegiado, nós não estamos diante de uma figura nova tipificada na lei, e sim de uma causa de diminuição de pena, que tem como requisitos para ser aplicada ser o agente primário, ter bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas, nem integrar organização criminosa. Também é importante dizer que não se trata aqui de um crime hediondo, conforme posicionamento do Supremo Tribunal Federal. A modalidade privilegiada do tráfico de drogas não se caracteriza como um crime hediondo. Também, por essa razão, dependendo da aplicação da pena, é possível a fixação do regime aberto como regime para início do cumprimento da pena. Também, nesses casos, a própria prisão preventiva ela vai ter um outro cuidado, porque não se trata aqui de um caráter hediondez do delito, e também a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. O tráfico privilegiado influencia na seletividade penal. Por quê? Porque não é só o tráfico privilegiado que vai influenciar na seletividade penal, mas é todo o conjunto da política criminal de combate às drogas que influencia para a seleção das pessoas, dos inimigos da sociedade. Essas pessoas são selecionadas por um sistema racista, por um sistema machista, e essas pessoas elas se colocam em posição, muitas vezes de usuários de drogas, que, diante da sua situação, do seu contexto, para ter acesso a uma droga, acaba participando de uma maneira mais profunda, mais direta, do próprio tráfico de drogas. Às vezes é um caminho para se alcançar a droga. Naquele velho debate entre o que é usuário, o que é traficante e nos requisitos que o distinguem, também encontramos aí elementos racistas, elementos que apontam para uma desigualdade social, apontam para uma injustiça social e apontam para uma estigmatização de grupos sociais vulnerabilizados. Também nesse espaço, sim, há uma seletividade penal. Muitos desses que estão em situação de tráfico privilegiado talvez sejam usuários de drogas. Eles estão aí como traficantes, mas numa forma de atenuação, de redução de pena, pela circunstância, por respeitarem aqueles requisitos que o dispositivo traz. Mas seriam, se observadas as situações concretas, talvez usuários de drogas, muito mais do que traficantes. O tráfico privilegiado, sim, contribui na seletividade penal, mas não só por ser tráfico privilegiado, porque toda essa composição, como dito, da política de combate às drogas, ela
se direciona para uma seleção dos grupos sociais mais vulnerabilizados. Se já há uma resistência da aplicação do próprio tráfico privilegiado pelos tribunais brasileiros, também há uma resistência ainda maior de entender certos casos como simples usuários de drogas, onde a pena privativa de liberdade não poderia ser, conforme a legislação, aplicada. O sistema judiciário com equidade racial, ele pode contribuir para um enfrentamento do encarceramento em massa, que está realmente fora do controle. Um encarceramento em massa que violenta, que vulnerabiliza os grupos sociais. Ocorre que o judiciário, ele não costuma a ele interessar o fato, e sim o perfil da pessoa, e sim o autor. O direito penal do autor, ele é muito presente quando se está discutindo o tráfico de drogas. E não falo aqui de um poder judiciário brasileiro ou outro poder judiciário. Falo da própria construção do direito, da própria ideia do direito, do Estado de Direito, quando deixou de fora, já lá no século XIX, grupos sociais. A noção de cidadania, a noção de dignidade, ela não alcançou diversos grupos sociais. Aqui no Brasil, não chegou. Lá, as discussões iluministas, liberais, não chegaram aos negros, não chegaram aos povos indígenas e tampouco chegaram às mulheres. Muitas dessas lutas, especialmente no século XX, fizeram com que o Estado pudesse reconhecer alguns direitos. Porém, é uma luta contínua e é uma gramática que foge um pouco da questão do judiciário, foge um pouco até mesmo do direito, porque entra na estrutura social, entra na sociedade. Né? Não só pensar uma jurisdição, sim, que observe as vulnerações dos grupos sociais, tem uma noção de memória como um dever social, uma noção de solidariedade, de justiça social, mas não só isso. É necessário, sim, descolonizar o poder judiciário, é necessário decolonizar o poder judiciário. Não só, outras instituições também são importantes nessa luta, como a polícia, o Ministério Público, o Poder Executivo com toda a potente estrutura de política criminal, o Poder Legislativo compromissado com a luta contra a desigualdade social, com a luta contra as injustiças sociais. A estrutura social, ela precisa ser mexida, ela precisa ser combatida, os alicerces da estrutura social. As gramáticas que vêm da escravidão, que trazem uma gramática de racismo, de preconceitos, e também uma gramática patriarcal, patrimonialista, elas devem ser superadas para se pensar numa nova resposta a uma política criminal que seja humano dignificante. O chamado fetiche da mentalidade jurídica é achar que a lei é capaz de mudar uma realidade social. A lei antidrogas, ela é preconceituosa porque reproduz os caracteres da sociedade que afunda. Uma alteração nessa lei não vai apresentar uma alteração de um recorte racial da população carcerária. O tráfico de drogas hoje é, sim, o tipo penal mais presente entre as pessoas presas. É, talvez, a lei que mais caracteriza o racismo e as desigualdades sociais no nosso país. O combate às drogas, o proibicionismo, leva à criação de inimigos públicos, leva à instauração de verdadeiros sacrifícios, da criação de bodes expiatórios que devem ser eliminados pela sociedade. O inimigo é o traficante. Porém, também, essa luta não se faz só por uma alteração legislativa. Isso está diante de uma estrutura social racista, patriarcal, patrimonialista, a base do alicerce social. Uma mudança na legislação não é capaz de produzir uma alteração na realidade social. É necessário que uma política criminal enfrente um problema desde um outro viés,
que enfrente um problema a partir da harmonia entre as instituições. Não só Poder Legislativo, Poder Executivo, Judiciário, instituições públicas como Polícia, Ministério Público, devem abordar, devem lidar com esse enfrentamento de uma forma equilibrada, de uma forma harmônica. Todos devem buscar um fim de respeito aos direitos fundamentais e, nestes casos, a um certo plano de autonomia do cidadão. A lei antidrogas e a política em torno dela contribuem para o encarceramento em massa e para a seletividade penal. Uma luta contra esse aprisionamento, contra essa vulnerabilização, passa necessariamente por uma luta contra as desigualdades sociais, contra as formas de violência do nosso cotidiano. Um verdadeiro rechaço que deve ser feito aos pisoteamentos nos confins das injustiças.